teste a ser realizado é o teste ISWT. O teste avalia a distância máxima que o paciente é capaz de percorrer no círculo de 10 metros. O ritmo da caminhada é seguida por um som gravado. O paciente deve caminhar até o máximo tolerado ou até 20 minutos. O máximo permitido é definido por até o paciente atingir 85% de sua frequência máxima ou atingir os 6 na escala de Borg. Para chegarmos a 85% da frequência cardíaca máxima, pegamos 220, que é o número padrão, e menos a idade do nosso paciente. E após, usamos a regra de 3, e o resultado do nosso paciente foi 171. Iniciamos então com a aferição da pressão arterial da paciente, com a medição de sua frequência cardíaca e saturação. Explicamos à paciente como funciona a Borg. Uma escala utilizada para apontar sua própria percepções de esforço, fadiga e dispneia. Após chegar a 6, o teste deverá ser encerrado. Explicado o que a paciente deve fazer na realização do exercício. Então, damos início ao teste. Fizemos a medição de 10 metros e delimitamos. Damos start ao som que a paciente irá seguir e esse som fica mais rápido gradativamente, forçando o paciente a aumentar a sua velocidade. Ao chegar no cone da outra ponta, a paciente deverá permanecer ali marchando até o próximo bip do som. Nesse momento, encerramos o teste. A da paciente atingiu 6. Aferimos novamente a pressão da paciente, que foi de 140/80. Este deve ser realizado 2 vezes para melhor precisão. Para calcular a capacidade aeróbica da paciente é simples. Substituímos as escritas da forma pelo número correspondente. Damos sequências ao cálculo. O resultado da nossa paciente foi 71%, baixa capacidade aeróbica. O segundo teste é a caminhada de 6 minutos, a TC6. Esse teste, ele mede a distância que o paciente é capaz de percorrer no intervalo de 6 minutos, sendo avaliada assim a sua capacidade funcional e a tolerância ao exercício. Iniciamos com a aferição da saturação e dos batimentos por minuto, aferindo a pressão arterial e preenchendo a sua ficha. O espaço que a paciente irá percorrer corresponde a 30 metros, sendo delimitado por 2 cones. Após o preparo do ambiente, explicamos à paciente como funciona a Borg e como deverá ser a execução do exercício. E assim, damos início ao teste, com o profissional sempre acompanhando e verificando o oxímetro e questionando qual é a Borg. O paciente ele deve andar em seu ritmo, de um cone ao outro, até seu limite ou até atingir os 6 minutos. A paciente chegou aos 6 minutos do teste e encerramos por este motivo. Novamente, houve a aferição da pressão arterial e também a verificação do oxímetro. E assim, podemos acrescentar na ficha de avaliação. Após a avaliação, podemos classificar como TC6 igual 890,46 menos 6,11 vezes a idade da paciente, mais 0,0345 vezes a idade da paciente ao quadrado, mais 48,87 vezes o gênero, menos 4,87 vezes o MC. Por ser mulher biológica paciente, o valor do gênero é igual a 0. E o MC ele é igual ao peso, altura ao quadrado. Após essa conta, chegamos ao resultado de 77,67. Sendo assim, a paciente tem baixa capacidade. Teste 3. Chester Step Test, CST. Esse teste tem como objetivo avaliar a capacidade aeróbica endurance através da subida e descida de um degrau, com uma velocidade controlada e progressivamente aumentada. Ficha de avaliação. Nome: Jurandir Barbosa. Idade: 20 anos. Data de nascimento: 19/1/2003. Sexo masculino. Cor pardo. Estado civil: solteiro. Profissão: auxiliar de operador. Não é aposentado. Pratica atividade física 3 vezes na semana, 1 hora por dia. Queixa principal: HDA e HPP. E histórico familiar: nenhum. Sinais vitais: pressão arterial: 14/10. Frequência respiratória: 24 ao minuto. Frequência cardíaca: 84. O terapeuta Thiago aferiu a pressão arterial do paciente Jurandir.
e onde o resultado foi 14/10 inicial. Sua saturação inicial foi de 96 e sua frequência cardíaca inicial foi de 74. Foi realizada uma conta para saber a frequência cardíaca máxima que o paciente pode chegar. 220 menos a sua idade, que é 20 anos, chegamos no valor de 200. 200 é igual a 100%. Só que a gente nunca pode chegar a 100%. Depois do cálculo, 170 é igual a 85% da frequência máxima que o paciente pode chegar. Mas não é indicado deixar ele chegar a um valor tão alto assim. Chegando a um valor aproximado, pode ser encerrado o teste. Na escala de Borg, 1 e 2 é muito fácil. 3 e 4 continua sendo fácil. 5 é um esforço moderado. 6 e 7 já é difícil, mas ainda pode ser realizado. 8 e 9 é muito difícil. E 10 é extremamente difícil, mas no nosso teste foi realizar até o 6, que é indicado. O terapeuta deu um exemplo de como realizar o movimento, podendo começar com o pé direito, subindo a escada, depois o pé esquerdo, sempre um pé de cada vez, e sempre no ritmo do toque. No primeiro nível, o paciente, no nível 1, teve dispneia em 0 e fadiga em número 0 também. Em todos os instantes, os fisioterapeutas estavam perguntando se o paciente estava bem, sempre o animando, perguntando para ele se estava tudo bem em seus membros inferiores e sempre o motivando, sempre verificando o oxímetro no dedo do paciente e fazendo a contagem de quantos degraus ele subia. Sua frequência cardíaca em 89 e o nível de saturação em 96. No nível 2, o paciente estava com a frequência cardíaca em 97, saturação em 95 e continuou com dispneia e fadiga em número 0. Nível 3, o paciente com sua frequência cardíaca em 102, saturação em 94, dispneia em 2 e fadiga em número 3. E repetindo, os terapeutas sempre perguntando como estava o bem-estar do paciente. Cada nível que passa, a velocidade dos passos aumenta. Nível 4. O paciente com frequência cardíaca em 113, saturação em 93, dispneia em 3 e fadiga em número 4. No nível 5, a frequência cardíaca do paciente estava em 119, saturação em 95 e dispneia em 5 e fadiga em número 6. O paciente não estava conseguindo acompanhar o ritmo do nível 5, então decidimos parar. No final do teste, a pressão arterial do paciente ficou 14/11. Para encerrar, no gráfico, sua frequência cardíaca inicial começou em 89, no segundo nível foi para 97, terceiro nível 102, nível 4 foi para 113 e nível 5 em 119. Então, no gráfico, houve uma subida. Acompanhando aqui a idade do paciente, que é de 20 anos, ele está no nível de average, que ele está na média. Sua capacidade aeróbica é em 38. Nesse vídeo estaremos realizando o teste dos degraus, que tem como objetivo de examinar a capacidade física do paciente, feito em 6 minutos registrando o número de degraus subidos durante esse período. Importante ter precisão na contagem de degraus para uma avaliação mais precisa, caso necessário, 2 terapeutas. Primeiramente é realizado o preenchimento da ficha para termos um quadro geral do paciente. Caso haja alguma contraindicação, é nele que estaremos observando. Em repouso, aferimos a pressão arterial do paciente, registramos a saturação e frequência cardíaca. Realizamos a conta para descobrirmos qual a frequência cardíaca máxima que a nossa paciente pode chegar. Nos testes de campo, o paciente nunca pode passar de 85% de sua frequência cardíaca máxima. Para realizarmos a conta, devemos fazer 220 subtraído da idade do paciente. No nosso caso, 170 corresponde à frequência cardíaca máxima. Utilizaremos a escala Borg para verificar fadiga tanto respiratória quanto muscular, que vai de 0 a 10, sendo 0 sem cansaço e 10 exausto. Para não chegar ao limite do cansaço, paramos o teste no nível 6. Após as explicações, é realizada a instrução pelo terapeuta de como é feita a subida no degrau.
sendo que, quando os 2 pés tocarem de volta ao chão, é contado 1 degrau. Teste iniciado e o paciente mantém o ritmo que ele estabeleceu de começo, sempre atento à quantidade de degraus subidos e também aos sinais vitais como frequência cardíaca, saturação e se o rosto do paciente apresenta alguma suspeita de desmaio ou fadiga. O paciente durante o exercício vai informando a respeito do nível de cansaço pela escala Borg. Após o teste, é aferida a pressão arterial, depois de 1 minuto novamente, e a próxima aferição depois de 3 minutos, com o objetivo de analisar EPOC e também se os batimentos cardíacos e a saturação retornam à normalidade de repouso.